As inscrições estão abertas para os que querem ir morar no paraíso de Deus depois da morte do corpo, porém tem que ter o ingresso. O ingresso é estar obedecendo o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Nem de graça a maioria não querem o ingresso, porque não conhecem o que os espera depois da morte do corpo. É uma questão de tempo. Jesus oferece o perdão dos pecados para os que se convertem ao verdadeiro Evangelho dele. A maioria rejeitam o perdão de Jesus Cristo, porque tem que haver renúncias das práticas pecaminosas que desagradam a Deus. Ninguém vai morar no paraíso de Deus sem estar obedecendo o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. É impossível de ir morar no céu por méritos próprios. Não adianta seguir um evangelho paralelo que não exige nada, onde tudo é permitido. Jesus exige a santificação do corpo, da alma e do espírito. É por isso que a maioria rejeitam o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. No paraíso de Deus só vai entrar voluntários. Jesus não obriga ninguém a obedecer os mandamentos dele. Não adianta alguém dizer assim: se Jesus vier pessoalmente provar para mim que ele existe, que é só ele que pode perdoar pecados, aí sim eu vou me converter ao verdadeiro evangelho dele. Isso não vai acontecer. Já está tudo escrito no verdadeiro evangelho dele, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. É ele próprio falando para o pecador se arrepender dos pecados e se converter ao verdadeiro evangelho dele. A maioria das pessoas levam na brincadeira, não creem que serão condenados ao inferno, por recusarem se converter ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Todos os seres humanos já nascem condenados a ir morar no inferno depois da morte do corpo. Vamos ler no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por um homem entrou o pecado no mundo, e por causa do pecado veio a morte. Assim a morte passou para todos os seres humanos, por isso todos pecaram. Esse homem que o apóstolo Paulo se referiu é o Adão. Ele desobedeceu a Deus e obedeceu o diabo no jardim do Éden. Todos já nascem condenados a ir morar no inferno. O único meio de se escapar da condenação do inferno é através de Jesus Cristo. Ele pagou os pecados dos pecadores arrependidos que não querem ir morar no inferno. Jesus derramou o seu sangue inocente na cruz, pagando assim o castigo que o pecador arrependido merecia, que é a morte. Depois o inferno de fogo ardente. Vamos ler também no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 25. Jesus foi entregue por nossos pecados, e ressuscitou para nossa justificação. Deus entregou o seu único Filho para morrer na cruz, para justificar os pecadores arrependidos, que não querem ir morar no inferno. E Jesus ressuscitou para nossa justificação. Quem não quer ser justificado por Jesus Cristo, vai receber a justiça de Deus pelos seus pecados praticados. A punição será o presídio de Deus, que é o inferno sem Deus. Aquele que é justificado por Jesus Cristo não vai ser lançado no inferno. Quem se converteu de verdade ao Evangelho de Jesus Cristo, será para Deus como se fosse um bebê que não tem pecados, porque o seu passado foi apagado por Jesus Cristo. Será muito triste para os que não querem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 13, versículos 41 a 43. Mandará o Filho de Deus os seus anjos, e eles colherão da terra todos os que causam escândalos, e praticam a iniquidade, e todos serão lançados na fornalha de fogo.
Lá haverá muito choro e muita dor. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. No versículo 41. Jesus deixou bem claro que ele vai fazer a colheita dos que se recusam a se converter ao verdadeiro evangelho dele, os que vivem uma vida de prostituição, de adultério, de vícios, não querem abandonar as pornografias, não querem abandonar a crença em deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não o ouvem, preferem crer em imagens de escultura, não estão interessados em conhecer o verdadeiro Deus, que é o Criador de todas as coisas existentes. Todos os que vivem praticando a iniquidade, serão levados pelos anjos, e serão lançados na fornalha de fogo. Não se importam que Deus está vendo tudo o que acontece na terra, acham que não tem que dar satisfações para Deus dos seus atos. Meu corpo, minhas regras, Jesus disse assim. Assim vai acontecer. A maioria das pessoas preferem ouvir mentiras dos trambiqueiros da fé, que só estão interessados em ganhar dinheiro com as visualizações do canal. Os trambiqueiros da fé jamais irão citar essa passagem da Bíblia. Eles não ensinam que Jesus é amor, mas também é justiça. No versículo 43, Jesus disse que os justos resplandecerão como o sol no reino de Deus. Os justos são os que foram justificados por Jesus Cristo, aceitaram o plano de salvação que Jesus Cristo deixou escrito no verdadeiro evangelho dele. Jesus disse que os anjos irão chegar na terra para fazerem a colheita. Quando Jesus der a ordem para os anjos buscarem os ímpios, que não querem se converter ao verdadeiro evangelho dele, não terá escapatória para os que não querem se converter. Jesus disse que todos serão lançados na fornalha de fogo. Não seja pego de surpresa. Você não sabe quando Jesus vai dar as ordens para os anjos fazerem a colheita dos que serão condenados. Prezado ouvinte, você ouviu que tem que ser justificado por Jesus Cristo, para ter o direito de ir morar no paraíso de Deus. Jesus já fez a parte dele morrendo na cruz, para pagar os seus pecados. Agora você tem que fazer a sua parte, que é se arrepender dos pecados, se confessar para Jesus Cristo, se batizar do jeito que Jesus mandou você fazer o batismo. Leia na sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, pregai o Evangelho. Quem crer e se batizar será salvo. Quem não crer será condenado. Procure uma verdadeira igreja evangélica, faça o verdadeiro batismo que Jesus mandou você fazer. Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida. Lembre-se, estando em vida, as inscrições estão abertas para se ter o direito de ir morar no paraíso de Deus. O ingresso é gratuito. O ingresso é estar praticando o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Pense nisso, ouvinte. Para os que não querem obedecer o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, o inferno os espera. Não creia no que os falsos profetas ensinam. O inferno existe sim. Jesus disse assim do inferno no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46. No inferno os vermes nunca morrem, o fogo do inferno nunca se apaga. Escolha o paraíso de Deus. Lá só entra voluntários que se converteram ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo.